Ex-marido exibe a noiva sem saber que o novo namorado da ex-mulher é um bilionário. Raquel Morgan nunca imaginou que voltaria a encontrar o seu ex-marido Andrew sob circunstâncias tão extraordinárias. Da última vez que falaram, tinham assinado os papéis do divórcio e seguiram caminhos separados, numa névoa de mágoa e ressentimento. Agora, 2 anos depois, ele exibia sua deslumbrante noiva, Samantha Preston, num evento de alto perfil, alheio ao segredo surpreendente por trás do novo namorado de Raquel, Elijah Saunders. O que Andrew não sabe é que Elijah não é apenas um filantropo modesto, é um bilionário com poder e influência impressionantes, pronto para levar Raquel para uma vida de luxo que ela nunca ousou sonhar. Prepare-se para uma montanha-russa de vingança, escândalo e redenção agridoce. A chuva batia nas janelas do pequeno café na West 405 TH Street, enquanto Raquel Morgan bebia o seu cappuccino. Era uma tarde incomumente fria para meados de junho, e o café chamado Tio's Brew fervilhava de clientes em busca de refúgio da tempestade. Raquel, vestida com uma simples blusa azul marinho e jeans, sentia uma estranha mistura de tranquilidade e ansiedade persistente. Há 1 ano, não conseguiria imaginar-se sentada ali, em paz consigo mesma, depois da tempestade emocional que tinha sido seu divórcio. A sua mente recuou ao dia em que ela e Andrew assinaram os documentos finais. Houve raiva, arrependimentos e lágrimas suficientes para encher um oceano. Tinham começado o casamento como namorados universitários sonhadores, que acreditavam que o amor era suficiente para conquistar o mundo, mas com o tempo, a ambição de Andrew tornou-se uma competição implacável, e o sonho de Raquel de ter um parceiro solidário desmoronou sob críticas constantes. Discutiam sobre dinheiro, estilos de vida, o futuro, até que as rachaduras se tornaram abismos. Uma buzina estridente lá fora arrancou-a dos seus pensamentos. Verificou o telemóvel à procura de mensagens. Elijah Saunders, um homem com quem tinha começado a sair há 2 meses, prometera juntar-se a ela depois da reunião. Iam juntos a uma exposição de arte depois, organizada pela sua querida amiga Jessica Kim, uma curadora em ascensão. Raquel sentiu aquela velha voz autoprotetora lembrar-lhe para não criar demasiadas expectativas. No entanto, Elijah nunca lhe tinha dado motivo para duvidar dele. Era gentil, respeitador e estranhamente humilde para um homem cujos gestos de generosidade muitas vezes a deixavam sem palavras. Nesse exato momento, o sino da porta do café tilintou. Raquel olhou para cima, esperando ver Elijah. Em vez disso, o seu coração quase parou. Andrew Morgan entrou, sacudindo o guarda-chuva. Não tinha mudado muito, ainda alto, ainda confiante, ainda com aquele leve traço de arrogância na forma como examinava a sala. O estômago dela apertou-se, uma dor antiga reacendeu-se. Pensou em esconder-se atrás da chávena de café, mas era tarde demais, ele já a tinha visto. Raquel, disse ele, aproximando-se da sua mesa com uma curiosidade cautelosa. Uau, há quanto tempo! Andrew vestia um fato cinzento escuro que provavelmente custava tanto quanto uma renda mensal em Midtown. O cabelo, antes despenteado e juvenil, agora estava impecavelmente penteado. Tinha todo o ar do sucesso corporativo que sempre ambicionara. Andrew olhou para o assento em frente dela e, sem esperar por um convite, sentou-se, ignorando a fila de clientes atrás dele. Típico Andrew. Tinha sempre de ser o centro das atenções. Sim, de facto, há já algum tempo, disse Raquel, tentando manter a voz estável. Apesar dos seus esforços para manter a calma, as mãos tremiam-lhe ligeiramente, e ela pousou a chávena de café no pires para se estabilizar. Era surreal vê-lo ali, assim, de repente. Perguntou-se brevemente como a vida o teria tratado. Por um instante, recordou as discussões ferozes que culminaram na separação. Acusações sobre quem contribuía mais financeiramente, quem era mais solidário, quem tinha feito mais sacrifícios. Respirou fundo, decidida a não deixar que essas memórias arruinassem o seu novo sentido de si mesma. Estás com boa aparência, continuou Andrew. Ouvi dizer que voltaste a viver no centro. Como tens estado? Tentou sorrir, mas o gesto saiu forçado. Já não eram as mesmas pessoas que outrora partilharam uma casa e uma cama. Estou bem, respondeu Raquel. Um dia de cada vez. E tu? Ocupado como sempre. Estava a reunir-me com um cliente aqui perto. Fez uma pausa, tamborilando os dedos na mesa. Ouve, eu sei que as coisas terminaram mal.
Raquel preparou-se para que ele trouxesse o passado à tona ou lançasse alguma crítica dura. Em vez disso, ele pigarreou e pegou num guardanapo, limpando uma mancha inexistente da mesa, a adiar o inevitável. Andrew talvez sentisse um leve remorso. Ela conseguia ver isso no olhar nervoso. Mas espero sinceramente que estejas bem, concluiu. Estou, disse ela suavemente. Não sabia se era 100% verdade ou se apenas queria acreditar que sim. Realmente, estava bem. Foi então que a porta do café se abriu novamente, deixando entrar outra lufada de vento e chuva miudinha. O coração de Raquel disparou. Elijah entrou, elegante e alto, com um blazer azul marinho sob medida e calças a condizer. Procurou Raquel com os olhos, e ao vê-la, um sorriso caloroso iluminou-lhe o rosto. Andrew seguiu o olhar dela, confusão a cintilar-lhe nos olhos. Raquel, olá, disse Elijah, aproximando-se com uma confiança tranquila. Desculpa o atraso. A reunião prolongou-se. Colocou uma mão suave no ombro dela e inclinou-se para lhe dar um beijo carinhoso na bochecha. Andrew arqueou uma sobrancelha. Então este é... Raquel sentiu um leve momento de constrangimento. Andrew, este é o Elijah Saunders, o meu namorado. Elijah, este é Andrew Morgan, o meu ex-marido. A tensão que se instalou sobre a mesa era quase palpável. A expressão de Elijah manteve-se cordial. Estendeu uma mão a Andrew, que a apertou com alguma rigidez. Prazer em conhecê-lo, disse Elijah, mantendo a compostura. Igualmente, respondeu Andrew. Soava mais educado do que aparentava. Os seus olhos percorreram Elijah, avaliando da mesma forma que se analisa um concorrente. Bom, tenho de ir buscar a Samantha. Raquel sentiu um sobressalto ao ouvir o nome Samantha. Lembrava-se vagamente de Andrew mencionar uma colega com esse nome durante o último ano do casamento. Uma colega que ele parecia admirar em demasia. Ou talvez fossem apenas as suas inseguranças a falar. De qualquer forma, a menção dela substituiu qualquer tristeza por uma irritação silenciosa. Andrew estava noivo, aparentemente. Rapidamente controlou a expressão do rosto, mantendo-a neutra. Foi bom encontrar-te, Raquel, continuou Andrew. E foi um prazer conhecê-lo, Sr. Saunders. Talvez nos voltemos a cruzar um dia. Elijah esboçou um sorriso educado. Talvez. Cuide-se. Com isso, Andrew saiu do café, deixando para trás o leve cheiro de um perfume caro e um turbilhão de perguntas sem resposta. Eu puxou uma cadeira e sentou-se, pousando cuidadosamente a mão sobre o braço de Raquel. Estás bem? Perguntou em voz baixa. Raquel forçou um sorriso, determinada a não deixar o reencontro abalá-la. Estou. Murmurou. Foi só uma surpresa, mais nada. Ele apertou-lhe a mão com delicadeza. Se ele voltar a incomodar-te ou se precisares de espaço, é só dizer. Eu posso lidar com... Não, está tudo bem, interrompeu ela. Já o superei. Pelo menos acho que sim. Suspirou, pensando em como a simples presença de Andrew ainda lhe fazia apertar o peito. Vamos só à exposição da galeria. A Jéssica está à nossa espera. Elijah acenou com a cabeça e levantou-se, ajudando Raquel com o casaco como um verdadeiro cavalheiro. Ao voltarem à rua chuvosa, Raquel apercebeu-se de que Andrew a tinha deixado com 1.000.000 de pensamentos contraditórios a girar na cabeça. Mal sabia ela que aquele encontro inesperado era apenas o início de uma teia complicada prestes a desenrolar-se. Uma teia que colocaria rancores antigos frente a esperanças novas e revelaria segredos tão chocantes que ninguém sairia dela como entrou. 2 dias depois, Raquel encontrava-se num canto iluminado pelo sol no seu apartamento, folheando álbuns de fotografias antigos que tinha enfiado numa caixa de arrumação depois do divórcio. Por que escolheu aquele momento específico para revisitar memórias antigas? Não sabia bem explicar. Talvez ver Andrew tivesse despertado uma onda de nostalgia. Boa, mas tudo que estava entre os dois. O telemóvel apitou. Era uma mensagem de Jessica Kim. Viste o artigo no post sobre a festa de noivado do Andrew? Ouvi dizer que vai ser enorme. Daquelas para aparecer nas páginas da sociedade. Estás bem? Raquel franziu a testa e respondeu rapidamente. Estou bem. Só fiquei um pouco surpreendida. Encontramo-nos ontem. Jéssica respondeu com uma avalanche de emojis chocados, seguida de: ele anda a exibir a Samantha em grande.
Dizem que ela vem de uma família influente. E parece que vão organizar um evento super extravagante no próximo mês. Se precisares de apoio moral, estou aqui. Raquel soltou um longo suspiro. Então era isso. Andrew, sempre obcecado com status, estava a anunciar o novo noivado em grande estilo. No fundo, uma faísca de dor acendeu-se. Eles tinham, em tempos, falado em renovar os votos com uma pequena cerimônia no 10º aniversário de casamento, só com amigos próximos. Agora, esse sonho não valia nada, ofuscado pela sua nova e grandiosa celebração. Olhando novamente para as fotografias, deparou-se com uma dos tempos da universidade. Andrew, com cabelo despenteado e olhos brilhantes, abraçando-a à frente da residência estudantil. A lembrança daquele jovem casal cheio de esperança fez-lhe apertar o peito. Como é que tudo tinha corrido tão mal? Pôs a fotografia de lado, decidida a não deixar que as emoções a dominassem. A sua vida tinha mudado desde o divórcio. Tinha o seu novo estúdio de arquitetura para gerir, Morgan Designs, ironicamente mantendo o apelido porque a empresa já estava registrada com esse nome antes da separação. Tinha construído uma clientela modesta, mas em crescimento. E depois havia Elijah, que surgira na sua vida como uma lufada de ar fresco. Pensou no sorriso caloroso de Elijah e no seu jeito gentil. Tinham se conhecido num gala de beneficência, para a qual Jessica tinha convidado há alguns meses. Ele estava lá discretamente, apresentado como doador filantrópico de várias causas sociais. Deram-se bem a conversar sobre arte, arquitetura e viagens. Só mais tarde soube, aos poucos, da verdadeira dimensão da fortuna dele. Uma herança do avô falecido, alguma participação num conglomerado tecnológico. Elijah raramente falava de dinheiro. Quando ele a convidou para sair, Raquel hesitou, sem saber se estava pronta. Mas havia algo em Elijah que inspirava confiança. Desde então, estavam a construir uma relação, de forma discreta e sincera. O telemóvel apitou novamente, tirando-a da sua divagação. Desta vez, era uma mensagem do próprio Elijah. Jantar cedo hoje? Ou posso passar pelo teu estúdio e depois vamos tomar um copo? Raquel sorriu para o ecrã. Uma onda de gratidão invadiu-a, respondeu. Jantar soa perfeito. Vou ao estúdio por umas horas, mas estou livre às 18 horas. Vemo-nos depois. Guardou os álbuns de fotografias na caixa empoeirada e arrumou-os num armário, esperando conseguir fazer o mesmo com a bagagem emocional que eles traziam. A grande festa de noivado de Andrew e Samantha ia, sem dúvida, tornar-se conversa de sociedade. Raquel apenas precisava de continuar a seguir em frente com a sua vida, recordando-se de que o passado era passado. Ainda assim, no fundo, não conseguia livrar-se de uma estranha sensação, a de que os seus caminhos com Andrew ainda não tinham terminado de se cruzar, e que o ex-marido que julgava ter deixado para trás podia muito bem voltar em força para sua vida, trazendo problemas consigo. O sino por cima da porta do elegante bistrô francês tilintou enquanto eu conduzia Raquel para dentro, com a mão suavemente pousada na base das suas costas. La Papillon era um local sofisticado no Upper East Side, famoso pelos seus soufflés por camadas e carta de vinhos impecável. Música jazz suave e a luz quente de candelabros vintage davam-lhes as boas-vindas. O maitre reconheceu Elijah de imediato e levou-os até uma mesa de canto, privada, longe de olhares curiosos. Raquel sentou-se e olhou à volta para a mesa impecável, talheres reluzentes e toalhas de linho branco engomado. Reparou noutros casais em mesas próximas. Alguns olhavam discretamente na direção de Elijah, como se o reconhecessem. Ou, pelo menos, suspeitassem que era alguém importante. Era algo a que já se habituara. Sempre que saíam juntos, havia aquele leve murmúrio de especulação nos olhares. Elijah lidava com isso com uma indiferença educada, sem nunca revelar mais do que o necessário. Tomei a liberdade de pedir uma garrafa do teu tinto favorito, disse ele, com um sorriso iluminado. Pensei que podíamos celebrar o teu novo contrato de design. Os lábios de Raquel curvaram-se para cima. Mais cedo naquele dia, tinha assinado um contrato importante com uma cadeia de hotéis boutique, algo que podia catapultar o seu estúdio de arquitetura para outro nível. Tinham descoberto seu trabalho nas redes sociais e contactaram-na depois de verem o portfólio. Que atencioso, disse ela. Ainda nem acredito que me escolheram. Elijah estendeu a mão e segurou a dela.
Mereces todo sucesso. Parabéns! Um sommelier aproximou-se com o vinho, servindo-lhes um copo a cada um. Brindaram em silêncio, o leve tilintar dos copos de cristal a ecoar no ambiente íntimo. Raquel deu um gole, sentindo a textura aveludada do vinho aquecer-lhe a garganta. Trocaram novidades sobre o dia. Elijah mencionou uma viagem próxima a Londres para uma conferência filantrópica, evitando cuidadosamente demasiados detalhes sobre os seus negócios. Raquel falou com entusiasmo dos projetos de design que estava a idealizar para a cadeia hoteleira. A meio da refeição, um suculento vitela para ela, e salmão grelhado para ele, Elijah pigarreou. Tenho andado a pensar. Começou, olhando para o prato como se estivesse a ensaiar as palavras sobre apresentar. Pessoas do meu círculo, sabes, amigos, parceiros de negócios. Só quero que saibam da mulher incrível com quem estou. Raquel parou, o garfo a meio caminho da boca. Queres mesmo? Perguntou, com o coração a acelerar. Tinham começado a namorar há apenas alguns meses, mas ela ainda sentia que estavam numa fase delicada. Conhecer pessoas do círculo dele parecia algo potencialmente avassalador, especialmente considerando que o círculo de Elijah provavelmente incluía indivíduos poderosos. Ele acenou com a cabeça, pousando o guardanapo. Não quero forçar-te a nada, mas há um evento de angariação de fundos na próxima semana. Gostava que estivesses ao meu lado, se estiveres de acordo. Uma mistura de emoções agitou-se dentro dela. Entusiasmo, curiosidade, um pouco de receio. Claro, respondeu suavemente. Seria uma honra. O rosto de Elijah iluminou-se. Pegou novamente na mão dela, acariciando-lhe suavemente os nós dos dedos com o polegar. Obrigado. Estou mesmo feliz por ter-te na minha vida, Raquel. Ficaram ali a saborear a sobremesa, um requintado bolo de chocolate sem farinha, e falaram de coisas mais simples, livros favoritos, memórias de infância, planos de viagens futuras. Raquel sentia-se a flutuar no calor das possibilidades, libertando-se das sombras do passado. O nome de Andrew pairava não dito entre eles, mas ela não sentia necessidade de o mencionar naquela noite. Aquela era sua noite com Elijah, um espaço sem arrependimentos. Quando terminaram, o bistrô já estava a fechar. Saíram para o ar fresco da noite. Levo-te a casa, disse Elijah, conduzindo-a até um sedã preto e elegante que os esperava no passeio. Ela recordou-se da primeira vez que ele aparecerá com motorista, insistir em apanhar um táxi para o encontro, porque parecia demasiado extravagante chegar de carro com chofer. Com o tempo, foi se sentindo mais à vontade, embora continuasse a insistir em pagar o seu próprio caminho sempre que possível. Dentro do carro, o braço de Elijah envolveu-lhe os ombros, e ela encostou-se nele, relaxada. Fechou os olhos, deixando o brilho das luzes da cidade atravessar as janelas enquanto percorriam as ruas. O som do motor embalava-a numa tranquilidade quase onírica. Naquele momento, ousou acreditar que a sua vida podia seguir em frente, livre da mágoa que um dia a consumira. A luz da manhã entrava pelas altas janelas do estúdio de arquitetura de Raquel. Sentada à sua mesa de desenho, finalizava cuidadosamente os esboços para o projeto do Hotel Boutique. As linhas de lápis transformavam-se em curvas e arcos elegantes, capturando a sua visão de um interior moderno e acolhedor. O telefone fixo tocou, tirando-a da sua concentração. Raquel Morgan, Morgan Designs, atendeu, colocando o lápis atrás da orelha. Raquel, sou eu, a Jéssica, disse a voz animada da amiga. Não vais acreditar nisto. Acabei de saber por um colega do New York Chronicle que o Andrew e a Samantha vão organizar uma festa de noivado no Four Seasons na próxima semana. E adivinha? Parece que estão a convidar toda a tua antiga roda social. Amigos, conhecidos, até alguns dos teus clientes em comum. O estômago de Raquel deu uma volta. Mas, por que é que me convidariam? Pois, é isso. Ao que parece, o Andrew não queria que fosses, mas a Samantha insistiu. Disse ao Chronicle que quer um futuro harmonioso, ou talvez só queira exibir-se. Jéssica fez uma pausa. Sei que provavelmente já não te importa, mas achei que devia saber, caso recebas um convite. Raquel suspirou lentamente. Não esperava que o noivado de Andrew se tornasse um espetáculo tão público, mas, dada a sede de status dele, não era assim tão surpreendente. Obrigada por me avisares, disse Raquel. Se receber o convite,
Vou pensar bem antes de responder. Lembra-te, não lhes deves nada, acrescentou Jéssica. Ah, e o Elijah? Ao ouvir o nome de Elijah, os lábios de Raquel curvaram-se. Está bem. Quer apresentar-me ao círculo dele num evento de beneficência chique. Na verdade, também é na próxima semana. Acho que a minha agenda vai ficar cheia. Jéssica riu-se. Mais tarde, ao descontrair em casa, Raquel refletiu sobre o convite. Ia partilhá-lo com Elijah e ver o que ele achava. Talvez pudessem simplesmente ignorá-lo. Não tinha desejo nenhum de ver Andrew a exibir a noiva. Mas, ao mesmo tempo, uma vozinha dentro dela sussurrava que podia ser libertador entrar naquela festa com seu próprio par. Alguém que realmente a valorizava, e mostrar que não era a mulher quebrada que Andrew tinha deixado para trás. Pegou no telefone e ligou a Elijah. Ele atendeu ao segundo toque. Raquel, olá. Estava a pensar em ti. Acabei de receber algo interessante, disse Raquel, com uma ponta de ironia na voz. Um convite para a festa de noivado do Andrew. Elijah fez uma pausa. Como te sentes com isso? Ela enroscou-se no sofá, abraçando uma almofada. Parte de mim não quer ir, mas outra parte está curiosa. Talvez queira encerramento. Ou talvez só queira mostrar que estou bem. E a Samantha convidou-me pessoalmente. Parece uma armadilha, mas talvez esteja a exagerar. O tom de Elijah foi gentil. Apoie o que decidires. Se quiseres que esteja ao teu lado, é só dizer. Se não quiseres ir, podemos fazer outra coisa, bem longe desse espetáculo. A tensão de Raquel aliviou-se com a compreensão dele. Vou pensar, disse ela. Entretanto, ainda temos o teu evento de beneficência na próxima semana. Vou focar-me nisso, por agora. Mal sabia Raquel que os eventos que se aproximavam iriam colidir de formas que ela não conseguiria prever. Os mundos de Andrew, Samantha e Elijah estavam em rota de colisão, e, quando finalmente se encontrassem, as consequências seriam como nada que Raquel alguma vez tivesse vivido. A semana seguinte chegou num turbilhão de nervos e entusiasmo. Raquel estava em frente ao espelho no penthouse de Elijah, um espaço moderno e amplo com vista para o Central Park. Usava um elegante vestido de noite verde esmeralda que realçava sua silhueta. Jéssica tinha ido lá mais cedo para ajudar a prender o cabelo num coque solto. Agora, o reflexo de Raquel exalava uma confiança silenciosa, que ela não tinha certeza de sentir por dentro. Elijah, ajustando os punhos da camisa, aproximou-se. Estás deslumbrante, murmurou, dando-lhe um beijo suave na têmpora. Estás pronta? O mais pronta que consigo estar, respondeu Raquel, com um pequeno sorriso. Ainda não sei quem estará lá. Elijah hesitou por um instante. Vai ser uma mistura de filantropos, investidores e algumas celebridades que apoiam causas sociais. Estes eventos podem ser um pouco intensos, por isso, se a qualquer momento quiseres ir embora, é só dizeres. Chegaram ao grande salão do Hotel Laurelwood, recebidos por flashes de câmaras e uma confusão de doadores ricos a sair de carros de luxo. Raquel manteve-se perto de Elijah, sentindo um alívio profundo quando finalmente atravessaram a entrada e entraram no salão elegantemente decorado. Lustres cintilavam no teto, e empregados circulavam com flutes de champanhe. Quase de imediato, uma mulher marcante, de cabelo ruivo, aproximou-se com entusiasmo. Elijah, querido! Exclamou, beijando-lhe as duas faces. Que bom ver-te! E quem é esta mulher deslumbrante? Elijah colocou a mão nas costas de Raquel. Mônica, esta é Raquel Morgan, a minha namorada. Raquel, esta é Mônica Herrera, membro do conselho da Global Arts Foundation. Os olhos de Mônica brilharam. Prazer em conhecê-la, minha querida. O Elijah já me falou que é arquiteta. Que maravilha! Temos de conversar sobre o nosso novo centro cultural em Brooklyn. Trocaram cumprimentos. Raquel sentia-se ligeiramente atordoada com o entusiasmo de Mônica. À medida que mais pessoas se aproximavam, as conversas seguiam um padrão semelhante. Saudações educadas, curiosidade moderada sobre o passado de Raquel, e depois a conversa girava para causas filantrópicas, interesses empresariais. Raquel rapidamente percebeu que muitas daquelas pessoas se moviam em órbitas de riqueza inimaginável, formando alianças através de doações e eventos sociais. À meio da noite, afastou-se para admirar uma exposição que destacava os feitos da fundação,
fotografias de hospitais construídos em zonas rurais, bolsas de estudo em arte atribuídas e projetos de restauração ambiental. Lia em silêncio uma placa sobre um esforço de conservação em África quando uma voz masculina, vagamente familiar, a surpreendeu por trás. Raquel Morgan. És mesmo tu? Ela virou-se e viu David Russell, um velho conhecido de Andrew, um homem com quem ele já discutira investimentos imobiliários. Os olhos de David arregalaram-se em reconhecimento. Quase não acreditei. Como estás? Raquel forçou um sorriso educado. Estou bem. Não esperava ver-te aqui. Sou patrocinador, respondeu ele, girando o vinho no copo. Doar para boas causas é sempre bom para os negócios, certo? Deu um sorriso que não chegou aos olhos. Na verdade, tenho mesa ao lado da do Andrew Morgan no evento de noivado. Estás a pensar ir? Raquel sentiu-se tensa. Ainda estou a decidir, disse, com cuidado. David soltou uma risadinha baixa. Devias ir. O Andrew não para de gabar a nova noiva. Algo sobre as ligações do pai dela em Washington. Está mesmo em alta. Talvez quisesses ver o que estás a perder. Um lampejo de irritação percorreu-a. Acredita, não estou a perder nada. Além disso, estou aqui com outra pessoa. Olhou discretamente à procura de Elijah, esperando acabar aquela conversa desconfortável. David percebeu a dica. Está bem, deixo-te ir, cuida-te, Raquel. Afastou-se com um copo de vinho na mão, deixando-lhe um amargo sabor do passado. Raquel expirou profundamente, encostando-se à exposição. De repente, uma palma quente pousou-lhe no ombro. Virou-se e viu Elijah, o olhar preocupado. Está tudo bem? Ela forçou um sorriso. Sim, apenas alguém do meu passado. Vamos apanhar um pouco de ar. Ele acenou, guiando-a até um terraço com vista para o horizonte da cidade. O ar fresco da noite roçou-lhe as faces. Fechou os olhos, sentindo a presença reconfortante de Elijah atrás de si. Raquel, disse ele calmamente, sei que encontrar pessoas do passado pode trazer memórias indesejadas, mas espero que saibas que estou aqui para ti. Ela virou-se para ele, as lágrimas ameaçando cair. Obrigada, sussurrou. Estou bem. Só que, a festa de noivado do meu ex-marido é daqui a uns dias e acho que ainda estou a lidar com a forma como ele costumava rebaixar-me. Não quero ser aquela mulher que não consegue seguir em frente. Elijah afastou uma madeixa do rosto dela. Tu não és essa mulher. Mas, se decidires que precisas de ir a essa festa para obter algum encerramento, eu vou contigo. Uma pequena centelha de gratidão acendeu-se no peito dela. Agradeço-te, disse, aproximando-se para pousar a cabeça no ombro dele. No alto da cidade, sob a luz dos arranha-céus, Raquel começou a sentir que os acontecimentos se estavam a encaminhar numa direção que ela não conseguia prever. Algo lhe dizia que a celebração luxuosa de Andrew seria mais do que uma simples festa de noivado. Segredos estavam prestes a emergir, alguns dos quais poderiam mudar tudo o que ela acreditava sobre o passado e o futuro. O Hotel Four Seasons cintilava com opulência quando Raquel chegou, de mãos dadas com Elijah. Depois de muito ponderar, decidirá que ir à festa de noivado de Andrew era um passo necessário para encerrar, de vez, o capítulo do seu antigo casamento. Um tapete vermelho alinhava a entrada, onde paparazzi tiravam fotografias aos convidados notáveis. Muitos deles CEOs, políticos e figuras sociais. Ao entrarem, um arranjo floral luxuoso dominava o átrio e música clássica fluía de um quarteto de cordas na sala de baile. Empregados deslizavam entre a multidão com bandejas de champanhe e canapés. Em poucos minutos, Andrew apareceu. Estava impecável num fato sob medida, a expressão levemente surpresa ao ver Raquel e Elijah. Ao seu lado, estava a noiva, Samantha, uma figura etérea num vestido prateado cintilante, com o cabelo ruivo arranjado num elegante coque. Os olhos de Samantha brilharam de interesse ao reconhecer Raquel. Raquel cumprimentou Samantha com um sorriso cordial, estendendo a mão. Estou tão contente por teres vindo. O Andrew disse que te tinha encontrado recentemente. Raquel apertou-lhe a mão, reparando no enorme diamante no dedo de Samantha. Forçou o seu próprio sorriso educado. Obrigada pelo convite. Andrew pigarreou. Elijah, disse, acenando com a cabeça em sinal de reconhecimento. Igualmente, respondeu Elijah com cortesia contida. Parabéns pelo noivado.
Seguiu-se uma pausa algo embaraçosa, quebrada quando Samantha tocou no braço de Andrew e o puxou para cumprimentar outros convidados. Raquel soltou um suspiro, lançando a Elijah um olhar de gratidão. Bem, não foi assim tão mal, murmurou, embora o coração ainda lhe batesse acelerado. Avançaram pela sala de baile, provando aperitivos e cumprimentando alguns conhecidos. Jéssica estava lá com o namorado e acenou para Raquel, chamando-a para um canto. Conversaram durante algum tempo, com Jéssica a lançar piadas mordazes sobre as escolhas decorativas pretensiosas de Andrew. Ainda assim, uma tensão constante pairava sobre a noite, à medida que observavam Andrew e Samantha comandar a atenção. Samantha parecia perfeitamente composta, cada gesto com um toque de sofisticação. Andrew, por seu lado, estava orgulhoso, quase arrogante, ao apresentar Samantha figuras importantes na sala. Era um espetáculo de manobras sociais que deixava Raquel atordoada. À meio da noite, um silêncio caiu sobre a sala de baile. Andrew bateu no microfone. Boa noite a todos, disse, a voz a ecoar. A Samantha e eu queremos agradecer-vos por estarem aqui para celebrar o nosso noivado. Estamos encantados por partilhar esta felicidade convosco. Aplausos educados percorreram a sala. Samantha pegou no microfone com um sorriso gracioso. Não podia estar mais grata por ter o Andrew ao meu lado. Estamos ansiosos por muitos marcos juntos e sentimos-nos tocados por termos os nossos amigos e família a apoiar-nos esta noite. Obrigada! Mais aplausos! Andrew entregou o microfone à banda, que começou a tocar uma melodia animada. As conversas retomaram-se, e os empregados voltaram a circular com champanhe fresco. Elijah virou-se para Raquel. Estiveste impecável, como uma rainha, sussurrou. Ela soltou uma respiração que não sabia que estava a prender. Acho que isto já me deu o encerramento que precisava. Talvez possamos sair em breve. Mas, atrás deles, uma voz trocista interrompeu. A sair já. Nem sequer felicitaram o casal como deve ser. Era Patricia Morgan, mãe de Andrew, uma mulher com gosto por pérolas e por reprovar os outros. Gostara de Raquel no início, até o divórcio, altura em que aparentemente decidiu que a culpa era dela. Olá, Patrícia, disse Raquel, mantendo o tom firme. Patrícia observou Elijah de alto a baixo. E quem é este cavalheiro? Antes que Raquel respondesse, Elijah sorriu educadamente. O meu nome é Elijah Saunders, senhora. Estou aqui com a Raquel. O olhar de Patrícia estreitou-se, como se tentasse calcular o valor líquido dele só com os olhos. Parece-me familiar. Já nos conhecemos? Não tenho a certeza, respondeu ele com serenidade. Talvez numa gala de beneficência. Deve ser isso, resmungou ela, voltando-se para Raquel. Suponho que é bom teres seguido em frente, embora alguns de nós se perguntem se alguma vez vais valorizar verdadeiramente o que o Andrew trouxe à tua vida. A mandíbula de Elijah contraiu-se ligeiramente, mas nada disse, deixando Raquel responder. Ela recusou-se a encolher-se perante a condescendência de Patrícia. Com todo respeito, acho que isso já não é da sua conta. Desejo tudo de bom ao Andrew e à Samantha. Os lábios de Patrícia afinaram-se. Pois, aproveita a festa. E virou costas, deixando uma nuvem de tensão atrás de si. Elijah pousou uma mão solidária nas costas de Raquel. Estás bem? Estou, respondeu ela em voz baixa. Vamos lá fora por um momento. Caminharam até um pequeno terraço com vista para as luzes da cidade. A música e as conversas lá dentro soavam ao longe. Raquel finalmente soltou um longo suspiro, libertando a tensão acumulada. Aquela mulher sempre me fez sentir inadequada. Elijah acariciou-lhe o ombro com ternura. Estás longe de ser inadequada. Tenho orgulho em ti por teres mantido a tua posição. Uma rajada de vento despenteou o cabelo de Raquel. Virou-se para Elijah, prestes a agradecê-lo novamente, quando um murmúrio de vozes vindo da sala de baile os alertou. Trocaram olhares curiosos e voltaram para dentro. Andrew estava novamente ao microfone, Samantha ao seu lado, mas desta vez pareciam nervosos. Por favor, mantenham a calma, disse Andrew, a voz a ecoar pelos altifalantes. A multidão parecia agitada. Raquel viu um segurança corpulento a mover-se entre os convidados, dirigindo-se para ela. Alarmada, perguntou-se o que estaria a acontecer. Com licença, Sr. Saunders,
disse o segurança, com os olhos a alternar entre Elijah e Andrew no palco. Pode acompanhar-me, por favor? O coração de Raquel afundou-se. Agarrou o braço de Elijah. O que se passa? O segurança pareceu desconfortável. Recebemos uma denúncia de que um certo convidado poderá estar aqui sob falsos pretextos. Um murmúrio percorreu a sala à medida que os convidados se voltavam para observar a confusão. Andrew pegou novamente no microfone, a voz tensa. Elijah Saunders. Precisamos de verificar a sua identidade. Não podemos permitir que alguém se infiltre neste evento. Uma onda de incredulidade percorreu Raquel. Lançou um olhar fulminante a Andrew. Foste tu que nos convidaste, mesmo que indiretamente. Samantha aproximou-se do microfone, o olhar a alternar entre Andrew e Elijah, visivelmente nervosa. Andrew, não precisa de ser um espetáculo. Elijah levantou as mãos calmamente. Está tudo bem, disse, dirigindo-se ao segurança. Posso esclarecer quem sou. Ele virou-se, observando a multidão. Mas eu gostava de saber quem está por trás desta denúncia. As pessoas sussurravam. A fábrica de boatos em plena atividade. Raquel lançou um olhar fulminante a Andrew, perguntando-se se ele teria orquestrado aquela humilhação. Andrew, por sua vez, parecia confuso. Patrícia, de pé ali perto, parecia satisfeita. De repente, um homem mais velho, bem vestido, que estava num canto. Alguém que Raquel reconheceu como o pai de Samantha, Gerald Preston, falou. Fui eu que liguei, disse num tom seco. Avançou, lançando a Elijah um olhar implacável. Ouvi rumores sobre si, Sr. Saunders. Rumores de que afirma ser rico e filantrópico, mas ninguém consegue identificar a origem da sua fortuna. Não podemos permitir que qualquer um entre nestes círculos. Raquel sentiu a indignação a fervilhar-lhe nas veias. Ele não é qualquer um. Ele é. Elijah apertou-lhe a mão suavemente, sinalizando para que se mantivesse calma. Virou-se para Gerald Preston com uma compostura notável. Seguiu-se um impasse tenso. Andrew pigarreou, hesitante. Samantha parecia mortificada com a explosão do pai. O segurança pairava, à espera de instruções. Elijah, com calma, enfiou a mão no bolso do casaco e retirou um cartão de visita. Entregou ao segurança e disse: se ligar para este número, os meus escritórios podem confirmar a minha identidade. Sou investidor principal na Arclit Tech, entre outros empreendimentos. Um murmúrio de reconhecimento percorreu a sala. A Arclit Tech era um nome importante no setor tecnológico. Gerald Preston empalideceu, arrancando o cartão das mãos do segurança para o ler. Os olhos de Andrew tremeluziram entre confusão e, talvez, inveja. O pai de Samantha suspirou, percebendo claramente que cometera um grave erro ao confrontar Elijah em público. O segurança falou baixinho para o auricular durante um momento e depois acenou com a cabeça. Está confirmado, senhor. As minhas desculpas, Sr. Saunders. Recuou, deixando Elijah sem impedimentos. Um silêncio desconfortável encheu a sala. Elijah virou-se para Andrew e Samantha, mantendo a voz equilibrada. Parabéns mais uma vez pelo vosso noivado. Creio que vamos sair agora. Com isso, pegou no braço de Raquel, guiando-a para fora. Jéssica vinha atrás deles, resmungando impropérios pela humilhação que acabavam de sofrer. Já no átrio, as emoções de Raquel explodiram. Não acredito que tentaram expulsar-te como se fosses um impostor. Pescaram-lhe os olhos com lágrimas de raiva. A expressão de Elijah suavizou. Já lidei com pior. Vamos só para casa. E ao saírem para a noite, uma verdade inegável solidificou-se na mente de Raquel. Andrew e Samantha não tinham apenas tentado envergonhá-la a ela. Tinham tentado humilhar também Elijah. Agora as luvas estavam fora, e o próximo confronto traria, sem dúvida, revelações ainda mais explosivas. Na manhã seguinte ao desastre da festa de noivado, as redes sociais explodiram com mexericos. A notícia sobre o confronto no Four Seasons espalhou-se rapidamente. Vários tabloides e blogs sociais traziam manchetes como: investidor bilionário confundido com penetra e pai da noiva causa escândalo em festa luxuosa. Raquel acordou com mensagens da Jéssica a descrever os desdobramentos online do fiasco com deleite evidente. Até o próprio Andrew tinha ligado, deixando uma mensagem de voz tarde da noite, que ela ignorou. Não estava interessada em desculpas.
mas a curiosidade levou a ouvir. A voz dele soava agitada. Raquel, olá, desculpa o que aconteceu esta noite. Não fazia ideia de que o pai da Samantha ia reagir assim. Olha, talvez pudéssemos conversar em breve, esclarecer as coisas. Diz-me qualquer coisa. Ela apagou a mensagem, a irritação a misturar-se com uma estranha sensação de satisfação. Sentia algum alívio por a identidade de Elijah estar finalmente exposta. Ele já não era o homem discreto à margem, mas sim uma figura imponente que inspirava respeito nos círculos da elite. Elijah, por sua vez, reagiu ao drama com a sua típica calma. Nessa manhã, convidou Raquel para tomar pequeno almoço no seu penthouse. Enquanto saboreavam café e pastelaria, ele descreveu todo o fiasco com leve divertimento. Acho que os Prestons convenceram-se de que eu sou algum vigarista que seduziu o caminho até a alta sociedade. Não é a primeira vez que alguém duvida das minhas intenções. Raquel franziu a testa por cima da caneca. Não é justo. Tens feito tanto com o teu trabalho filantrópico. Ele encolheu os ombros. O dinheiro complica as relações. As pessoas veem a fortuna e ou querem algo de mim, ou suspeitam que tenho alguma agenda oculta. Estendendo a mão pela pequena mesa da sala de estar, passou o polegar pela mão dela. É uma das razões pelas quais não falo muito disso. Mas também não quero que fiques no meio desse fogo cruzado. Raquel abanou a cabeça, entrelaçando os dedos nos dele. Tenho orgulho em quem tu és, Elijah. Se alguém tiver um problema com isso, o problema é deles. Um brilho suave surgiu nos olhos dele, e inclinou-se para beijar-lhe a testa com delicadeza. Nesse momento, o telefone dele vibrou. Elijah olhou para o ecrã, as sobrancelhas a franzirem-se. Está tudo bem? Perguntou Raquel. Ele suspirou. É um assunto urgente de uma das minhas empresas. Algo relacionado com um acordo de aquisição. Talvez precise de voar até São Francisco amanhã. Raquel pousou o café, sentindo a preocupação a crescer. Por quanto tempo? Uns dias. Talvez uma semana. Ainda não sei. Ele exalou. Lamento o timing. Detesto ter de partir logo depois de todo este drama. Ela ofereceu-lhe um sorriso tranquilizador. Não te preocupes. Trata dos teus assuntos. Eu fico bem. Passaram o dia juntos, a passear pelo parque e a visitar uma exposição de arte local, optando por ignorar o frenesi mediático à volta deles. Raquel sentia uma sensação crescente de segurança ao lado de Elijah, como se, juntos, pudessem resistir a qualquer tempestade. Mas, por trás da calma, ela carregava uma suspeita, que Andrew não deixaria aquele incidente morrer. Ele alimentava-se de controlo. Odiava sentir-se inferior ou ofuscado. E agora que a fortuna de Elijah era do conhecimento público, Raquel suspeitava que Andrew se sentia ameaçado. E quando Andrew se sentia ameaçado, problemas vinham a caminho. A sua intuição não estava errada. Sobre dinheiro no casamento. Andrew uma vez sugeriu que usassem as poupanças pessoais dela para financiar um negócio arriscado. Quando ela recusou, ele chamou-a de míope e pouco solidária. Mas ele fez algo ilegal? Perguntou Samantha. Que eu saiba, não, admitiu Raquel. Ele apenas manipula as situações para benefício próprio, frequentemente à custa de outra pessoa. Samantha soltou o ar como se murchasse por dentro. Entendo, murmurou. O chá chegou, e ela mexeu o dela distraidamente. Ele está a pressionar-me para assinar um acordo pré-nupcial que o favorece imensamente. Algo relacionado com os lucros futuros com base nos investimentos do meu pai. As sobrancelhas de Raquel arquearam-se. Isso é um grande sinal de alerta. Eu sei, disse Samantha, as lágrimas a ameaçar cair. Ele quer que eu assine antes de marcarmos a data do casamento. O meu pai vê isso como algo normal nos negócios, mas eu não me sinto confortável. E ontem à noite, a forma como ele falou do Elijah fez-me perceber que eu nem sequer conheço verdadeiramente o homem com quem estou noiva. Uma onda de empatia varreu Raquel. Apesar da raiva que sentia por Andrew, não podia negar que Samantha estava presa numa dinâmica tóxica. Tens todo o direito de ser cautelosa, disse Raquel suavemente. Ouve, se precisares de alguém com quem falar, ou de um lugar para pensar com calma, podes ligar-me. Eu não sou tua inimiga. O Andrew faz parte do meu passado. Samantha baixou a cabeça. Obrigada. Agradeço mesmo.
Tomaram o chá em silêncio pensativo. Passados alguns minutos, Samantha voltou a falar. Estou a pensar confrontar o Andrew sobre adiar o casamento até me sentir segura com tudo. Não sei como ele vai reagir. Raquel lembrou-se do temperamento explosivo de Andrew sempre que era desafiado. Seja qual for a tua decisão, protege-te. O Andrew pode ser vingativo quando se sente traído. Mantém o teu sistema de apoio por perto. Samantha acenou, piscando para conter as lágrimas. Vou fazer isso. E Raquel, desculpa pela forma como meu pai tratou Elijah. Ele acha que toda a gente está atrás do nosso dinheiro, mas passou todos os limites. Raquel sorriu com gentileza. Desculpa, aceite. Separaram-se à porta da casa de chá. As nuvens acima ameaçavam chuva enquanto Samantha se afastava, os ombros curvados contra o vento. Raquel sentiu uma torrente de emoções complicadas. Pena por Samantha, repulsa por Andrew e um leve alívio por ter escapado daquela vida. No entanto, também pressentia que aquela conversa teria consequências. Andrew, encurralado, podia tornar-se perigoso. E Samantha, se decidisse enfrentá-lo, poderia expor um lado dele que Raquel conhecia bem. O lado que nunca perdoava nem esquecia uma afronta. Uma tempestade aproximava-se. E podia virar tudo de cabeça para baixo. Raquel acordou com uma enxurrada de mensagens frenéticas da melhor amiga, Jéssica. Com os olhos ainda semicerrados, ligou a televisão e viu um segmento de última hora. Andrew Morgan sob investigação por fraude. Dias depois da sua ostentosa festa de noivado, Andrew era agora alvo de um inquérito de alto perfil sobre alegados crimes financeiros. Repórteres alegavam que ele falsificara documentos numa fusão empresarial, explorando as ligações familiares da noiva para obter vantagens ilegais. Raquel sentiu emoções contraditórias a borbulhar. Choque, validação e uma estranha tristeza residual por alguém que já amara. O telefone voltou a tocar. Jéssica, aos gritos de excitação, contou os detalhes. Gerald Preston, pai de Samantha, tinha retirado todo o apoio, e os rumores diziam que a própria Samantha entregará provas incriminatórias aos investigadores. Andrew, perante a ameaça de prisão, estava desesperado e sozinho. Enquanto Raquel refletia sobre os rumores, uma chamada de número desconhecido fê-la sobressaltar-se. Atendeu, preparada para o que viesse a seguir. Raquel, a voz inconfundível de Andrew soava rouca. Estou sem opções. Congelaram as minhas contas. A Samantha foi-se embora. Tens de me ajudar. As palavras dele atropelavam-se num fluxo de pânico. Raquel podia quase ouvi-lo andar de um lado para o outro. Andrew, disse friamente, eu já não sou tua esposa. Os teus problemas não são meus. Se falsificaste documentos ou enganaste investidores, a culpa é tua. Ele soltou uma gargalhada nervosa. Toda a gente pensa que sabe mais. Estas pessoas da alta sociedade só se preocupam com uma coisa: vencer. Eu joguei segundo as regras deles e agora sou o vilão. Até tu me estás a abandonar? O tom dele tornou-se acusatório. Sabes que o Elijah e os bilhões dele não vão estar sempre aí para limpar a tua bagunça. Raquel sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz firme. A minha vida já não está entrelaçada com a tua. Nunca mais me voltes a ligar. Ele desligou abruptamente, deixando-a abalada, mas estranhamente livre. Percebeu, naquele instante, que a queda de Andrew trazia um encerramento definitivo. Não sentia qualquer responsabilidade. Ele era apenas um conto de advertência sobre ambição desmedida, e ela estava farta de carregar o peso dos erros dele. 2 dias depois, o namorado de Raquel, Elijah Saunders, regressou da viagem de negócios a São Francisco. No momento em que o viu sair do elevador no Penthouse, sentiu-se inundada por alívio. Deixou cair a mala e correu para o abraçar apertadamente. Ele acariciou-lhe o cabelo, murmurando quanto sentirá a sua falta, antes de a levar até ao sofá. Elijah, começou ela suavemente, enquanto estiveste fora, o mundo do Andrew desmoronou-se. Está a ser investigado. A Samantha terminou o noivado. E ele basicamente implorou-me ajuda. As sobrancelhas de Elijah franziram-se com preocupação. Ligou-te diretamente? Ela acenou. Quer dinheiro para contratar um advogado melhor. Recusei. Pareceu cruel, mas eu não podia deixar que ele me arrastasse novamente para o caos dele. Elijah suspirou, visivelmente aliviado.
Tenho orgulho de ti por estabeleceres limites. Se alguma vez te sentires ameaçada, farei o que for preciso para te proteger. Passaram o resto do dia juntos, a passear pelo parque e a visitar uma exposição de arte local, optando por ignorar a tempestade mediática que os rodeava. Raquel sentia uma crescente sensação de segurança ao lado de Elijah, como se, juntos, pudessem enfrentar qualquer tempestade. No entanto, sob a calma, ela carregava a suspeita de que Andrew não deixaria tudo aquilo morrer facilmente. Ele vivia para controlar, e odiava ser ultrapassado. Agora que a riqueza de Elijah era de conhecimento público, Raquel sabia que Andrew se sentiria ameaçado. E quando Andrew se sentia ameaçado, surgia o perigo. A intuição dela estava certa. Mas, naquela noite, Raquel e Elijah compareceram a um leilão de arte beneficente em apoio a artistas locais. Assim que entraram na galeria, fotógrafos dispararam flashes. Elijah, agora reconhecido como um dos filantropos mais generosos da cidade, estava sob os holofotes. Raquel sentiu-se tensa momentaneamente, mas Elijah inclinou-se e sussurrou: "Relaxa. Estamos aqui por uma boa causa." Animada pelo calor da presença dele, explorou as obras de arte. Apaixonou-se por uma peça moderna e vibrante. Elijah superou todos os outros lances e ofereceu-lhe a pintura com um sorriso discreto e vitorioso. Mais tarde, organizaram uma pequena celebração com amigos próximos no penthouse de Elijah, para comemorar o novo contrato de Raquel com a cadeia de hotéis boutique, e a adição da obra ao seu portfólio de design. Jéssica chegou, abraçou Raquel com entusiasmo e contou as últimas sobre a investigação de Andrew, contratos cancelados, investidores revoltados. Embora parte de Raquel sentisse uma pontada de pena, não podia negar o sentimento de confirmação. Tinha feito a escolha certa ao deixá-lo. Mais tarde, quando todos os convidados se foram, Raquel e Elijah sentaram-se sozinhos na sala iluminada suavemente. As luzes da cidade brilhavam através das janelas panorâmicas, refletindo-se na pintura recém-montada. Com um copo de vinho na mão, Raquel olhou para o horizonte e sentiu uma paz profunda. Já não vivia em dúvida, nem sofria com os elogios envenenados de Andrew. Virou-se para Elijah, que a observava com ternura. "Nunca pensei que chegaria aqui", admitiu, a voz embargada. Há um ano ainda estava em pedaços por causa do divórcio. Agora, tudo parece possível. Elijah pegou-lhe na mão e beijou-lhe delicadamente os dedos. "Tu mereces um parceiro que veja o teu brilho, não alguém que te destrua para alimentar o próprio ego." Um leve sorriso curvou-lhe os lábios. "Quanto ao resto, o meu dinheiro, as minhas ligações, quero que saibas que admiro a tua independência. Estou aqui para te apoiar, mas tu já provaste que sabes caminhar sozinha." As palavras dele encheram-na de um calor que dissipou qualquer insegurança restante. Juntos, aproximaram-se da janela ampla, a cidade estendendo-se abaixo como um tapete infinito de vida noturna. Raquel encostou a cabeça ao ombro de Elijah, recordando a mulher ferida aqui fora, ofuscada pelas exigências de Andrew, levada a sentir-se sempre menos. Agora, tinha recuperado a sua vida, redescoberto a paixão pela arquitetura e aberto o coração a um homem que honrava os seus sonhos em vez de os sufocar. Lá embaixo, o caos luminoso de Nova York pulsava, indiferente à queda de um homem ou à ascensão de outro. Mas naquele momento íntimo e tranquilo, Raquel sentia-se renovada, livre do passado, abraçando um futuro cheio de possibilidades. A tragédia de Andrew pertencia agora aos tabloides. Ela, por sua vez, estava à beira de um novo amanhecer, de mãos dadas com um homem cuja força silenciosa e devoção sem limites ela valorizava mais do que qualquer fortuna. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada através da dor, do escândalo e, por fim, da libertação. A história de Raquel é uma prova de que mesmo quando a vida desaba à nossa volta, quando um velho amor se torna tóxico e a traição parece inevitável, podemos renascer, mais fortes e mais sábios. Ela emergiu do divórcio para encontrar o verdadeiro afeto nos braços de um bilionário que a valorizava não pelo saldo bancário, mas pela sua coragem inabalável. A queda de Andrew foi uma lição dura de orgulho e ambição descontrolada. Mas no fim, Raquel não procurou vingança. Apenas seguiu em frente, para a felicidade que sempre mereceu. Se achou esta história cativante, deixe o seu like. Partilhe com amigos que adoram um bom drama. E não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais histórias emocionantes de amor,
perda e redenção. O seu apoio significa o mundo para nós. Obrigado por assistir.